Senhor é meu pastor e nada me faltará. Caminhar me faz por verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor ao seu nome. Ainda que eu caminhasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias de minha vida, e eu habitarei a casa do Senhor por longos dias. O Senhor é meu pastor, e nada me faltará. Prece de gratidão. Agradeço, Senhor, quando me dizes não às súplicas indébitas que faço através da oração. Muitas daquelas dádivas que peço, estima, concessão, posse, prazer, em meu caso, talvez fossem espinhos na senda que me destes a percorrer. De outras vezes, imploro-te favores, entre lamentações, choro, barulho, mero capricho, simples algazarra, que me escapam do orgulho. Existem privilégios que desejo, reclamando-te o sim, que, se me florescessem na existência, seriam desvantagens contra mim. Em muitas circunstâncias rogo afeto, sem achar companhia em qualquer parte. Quando me dás a solidão por guia, que me inspire a buscar-te. Ensina-me que estou no lugar certo, que a ninguém me ligastes de improviso, e que desfruto agora o melhor tempo de melhorar-me em tudo o que preciso. Não me escutes as exigências loucas. Faze-me perceber que alcançarei além do necessário se cumprir o meu dever. Agradeço, meu Deus, quando me dizes não com teu amor. E sempre que te rogues o que não deva, não me atendas, Senhor. Graças a Deus. Mais uma vez reunidos para o nosso Evangelho virtual. Então nós saudamos a todos os orixás. Saudamos a coroa de Oxalá. Saudamos a Xangô, orixá que rege a nossa casa. Saudamos a corrente de Francisco de Assis. E saudamos ao caboclo Tupinambá. Nesse período de Páscoa, nós pedimos que essa energia de transformação se faça presente em nós. Que essa energia faça com que também possamos fazer a ressurreição do Cristo que habita em nós, transformando nossos velhos hábitos e trazendo uma vida nova, repleta e transbordante de amor. Que este amor transbordante do Pai Maior, unido ao nosso amor ao próximo, neste momento em que estamos em oração, vá a todos os locais onde há guerras, discórdias, beligerância, acalmando e tranquilizando esses ambientes, inundando todos os espaços com a luz divina. Que a paz se faça em nosso mundo. Que essa onda amorosa que juntos tentamos emanar vá aos hospitais, aos asilos, aos presídios, às clínicas psiquiátricas, aos orfanatos, envolvendo cada um que lá está, na paz do Cristo. Pedimos por todas as crianças do mundo e também pelas crianças da creche Santa Clara. Pedimos por todos os espíritos, encarnados ou desencarnados, que estão em nossa mente, para que possam ser atendidos pela corrente do espaço. Pedimos por todos que ajudam a nossa casa, a casa de Francisco de Assis, a realizar o seu trabalho espiritual e o seu trabalho social. Por fim, pedimos que a luz branca do Cristo nos envolva, nos ajudando a enxergar que só o amor pode nos salvar e que, enquanto não entendermos isso, estaremos a tropeçar pelo caminho. Que assim seja, graças a Deus. Da sabedoria do Evangelho de Torres Pastorino, as ofensas.
Lucas capítulo 12, versículos 54 a 56. Disse também à multidão: quando vedes aparecer uma nuvem no poente, logo dizeis que vem chuva, e assim acontece. E quando vedes soprar o vento sul, dizes que haverá calor, e assim ocorre. Hipócritas, sabeis distinguir o aspecto da terra e do céu. Como então não distinguis esta época? Por que não discernis também por vós mesmos o que é justo? Quando, pois, vais com teu adversário ao magistrado, fazei o possível para, no caminho, te livrares dele, para que não suceda que ele te arraste ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial, e o oficial te lançará na prisão. Digo-te que não sairás dali até pagardes o último centavo. A partir deste momento, encontramos a confirmação que Jesus afirma ter vindo para aperfeiçoar a lei. Onde, por exemplo, a lei proíbe apenas matar, supondo-se digno de castigo só a interrupção da vida física, Jesus esclarece que o homicídio moral é tão ou mais grave do que aquele e, portanto, passível de resgate doloroso. Para melhor esclarecimento do assunto, é feita uma divisão em 3 graus, caminhando-se do menor ao maior até o clímax, pois Jesus nem admite sequer a hipótese de homicídio físico. Em primeiro lugar, o desgosto ou mágoa, que é simples movimento íntimo de ressentimento sem repercussão nenhuma exterior. Em segundo, o aborrecimento, que se exterioriza numa injúria, embora leve, chamando-se a criatura de tola, numa demonstração de desprezo. Em terceiro, a zanga, que se exterioriza com uma ofensa grave e caluniosa, em que se classifica a pessoa de louca, com isso causando prejuízos morais graves pelo desprestígio a ela atribuído, sem base na verdade dos fatos. Então compreendemos que quem se magoa permanecendo ressentido sem perdoar, quer dizer, sem esquecer a ofensa, embora fique calado, perde a sintonia interna com Deus que é amor. Como, porém, o movimento é puramente íntimo, ele é culpado perante sua consciência apenas, estando sujeito ao resgate de um karma estritamente pessoal. Quem se ofende com algo e se destempera, dando demonstrações de desprezo, fica culpado perante o tribunal da comunidade, porque adquiriu um karma grupal, já que sua ação feriu outra pessoa. Agora, quem se ofende, exteriorizando sua ira, caluniando o adversário, se torna culpado perante o tribunal geral, porque a calúnia espalhada não mais pode ser desfeita e o prejuízo causado não consegue ser remediado, pois foi adquirido o karma coletivo, sendo ele o responsável pelo que disse, pelos prejuízos que causou e por todos os julgamentos errôneos daqueles que o ouviram e nele acreditaram. Este karma coletivo, para ser resgatado, tem que passar pelo fogo permanente das dores, que jamais se apaga no Vale dos Gemidos, que nada mais é do que o planeta Terra, também chamado de Vale de Lágrimas. Os versículos seguintes contêm uma hipérbole para demonstrar a superioridade do amor. Figura Jesus estar já alguém no altar, quando se recorda de que seu irmão tem uma queixa contra ele. Para salientar quanto o amor é superior aos sacrifícios, diz Jesus que deixe ali sua oferta e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. Mostra-nos isso que a adoração e mesmo a oração não tem efeito se não estamos vibrando na frequência do amor. Por isso continua ensinando-nos que jamais devemos levar nossas questões diante dos tribunais para reclamar nossos direitos, nem devemos permitir que alguém vá aos tribunais contra nós. Reconciliemo-nos, ainda que perdendo aparentemente, pois o lucro espiritual será demais compensador. Se alguém tem queixa, vamos a ele e cedamos tudo, contanto que mantenhamos nossa paz na sintonia do amor. Olhando sob o ponto de vista espiritual, é melhor nos reconciliar enquanto estamos no caminho com ele.
A expressão no caminho exprime claramente o que hoje diríamos, enquanto estamos encarnados com Ele na Terra. Comentário de Torres Pastorino. A individualidade esclarece bem as personalidades de que o estado atual em que se encontram é um simples e ilusório percurso de viagem e que não convém brigar durante esse caminho transitório. Muito ao contrário, deve ser aproveitada essa caminhada rápida para uma reconciliação plena com todos os adversários. Quem não souber valer-se desse ensejo e continuar a alimentar separações e contendas, aumentando os débitos, permanecerá na prisão até resgatar seu karma de modo integral. Então avisa a individualidade às criaturas. Sejam inteligentes, espertas. Aprendam a conhecer o resultado das ações, assim como já perceberam a constância dos sinais que precedem as chuvas e o calor. No trecho aprendemos que o ciclo reencarnatório é fatal, que nos prende como em cadeias até ser cobrado o último centavo. A lei é inflexível e não há preces nem devoções que a diminuam. A misericórdia manifesta-se de outro modo, dando-nos oportunidades novas e repetidas de realizarmos pagamentos, isto é, concedendo-nos novas encarnações. O único meio de resgatarmos mais depressa é dedicar-nos ao serviço por amor ao próximo. Daí a pregação intensa que é feita do valor da caridade. Fora da caridade não há salvação. A vida atual é um instante na eternidade, é só um instante. Outras vidas serão necessárias para a nossa evolução. Então temos que aprender a aproveitar esse instante e resolver as nossas questões com os nossos irmãos para que possamos finalmente nos libertar da roda das encarnações e atingir um grau evolutivo mais alto, mais iluminado. Temos um padrão vibratório tão denso, infelizmente. Temos que parar para pensar em tudo o que está acontecendo, pensar nesse resgate coletivo pelo qual estamos passando, pensar nesse desencarne coletivo que ocorre, pensar em todas as dificuldades que se apresentam em nossas vidas, porque todos nós provavelmente temos questões a resolver, questões de família, questões kármicas, questões com pessoas que estão ao nosso lado, questões com a nossa comunidade. Estamos num grande expurgo que traz à tona a podridão que ainda existe dentro de cada um de nós, que se expressa através dos nossos preconceitos, da nossa falta de respeito, da nossa intolerância, da nossa falta de amor ao próximo. Então esse evangelho fala sobre o perdão das ofensas e as consequências dessas ofensas em nossas vidas. Cada ação, cada atitude, cada comportamento tem uma contrapartida, uma reação. Nós temos uma grande dificuldade em perdoar quando somos ofendidos. É realmente difícil quando o nosso orgulho é ferido, quando nos sentimos humilhados, quando sentimos na própria pele uma injustiça. Mas será que tudo é realmente injustiça? Porque quem planta, colhe exatamente o que planta. Temos que compreender que tudo o que passamos é para o nosso aprimoramento espiritual. Alguma lição ainda não foi aprendida. Somos responsáveis por tudo o que nos acontece. Ou será que pensamos que o mundo nos persegue e que somos tão especiais que tudo acontece para nos prejudicar? Será? Nos colocamos muitas vezes em uma posição superior e dessa forma achamos que temos mais direitos do que os outros, esquecendo que perante Deus somos todos iguais. Não nos conformamos com certas coisas que acontecem e queremos revidar. Então, é olho por olho e dente por dente. E nesse momento, criamos um karma, um nó, que ficará marcado no nosso perispírito. Vamos explicar. Quando ficamos magoados, mas nos calamos, esse karma é um karma individual, pois não prejudicamos ninguém, somente a nós mesmos. Uma prece, uma oração, uma interiorização, muitas vezes soluciona essa mágoa. Agora, quando nós somos ofendidos e nos descontrolamos, quer dizer, quando nós envolvemos o outro no nosso descontrole, nós criamos um karma grupal, que será resgatado mais cedo ou mais tarde,
pois criamos um nó com aquela pessoa com a qual nos desentendemos, e esse nó terá que ser desfeito. Então, provavelmente, nos reencontraremos em outras vidas para que aquela situação seja dissolvida pelo amor. Agora, quando a ira, o ódio nos invade e lançamos intrigas, maledicências, quando nós desejamos que os outros tomem o nosso partido e envolvemos todo um grupo nessa questão, então nós criamos um karma coletivo. Karma gerado a partir de nossos atos e que terá que ser quitado juntamente com todos que foram envolvidos na situação. Então, só nessa explicação básica, deveríamos parar e observar se estamos realmente quitando os nossos karmas ou se estamos adquirindo mais karmas para as vidas futuras. Um coração cheio de mágoas perde a sintonia com Deus. Então é necessário perdoar para poder se reconectar e, reconectados, nos preparar para enfrentar as consequências de nossos atos, pois a justiça divina é lei e é inflexível. E para que essa justiça seja feita, a misericórdia divina nos dará novas encarnações para quitar toda essa plantação feita. O perdão nos liberta de nossos ofensores e denota elevação espiritual. Não perdoar indica que teremos ainda muitas vidas em planetas de provas e expiações. O perdão é irmão da tolerância e da paciência. Nós estamos exercendo-os? Então, aprender a perdoar é entender que tudo o que fazemos para o outro, fazemos primeiro para nós mesmos. Quando nos ofendemos, na realidade, é o nosso orgulho, nossa vaidade, nosso ego, que deve ser domado, educado por nós mesmos. Não reparar mais o erro do outro, somente reparar o nosso. Corrigir não mais o outro, mas corrigir a si próprio. Temos que aprender a ver o nosso irmão como semelhante, cheio de erros, tal qual nós mesmos. Enxergar no outro a centelha divina que habita em cada um. E aí sim, nós começaremos a amadurecer, pois já estaremos vibrando em sintonia com o amor universal. Pedimos ao Pai que nos dê luz suficiente para passar por essa prova tão difícil de enxergar quem realmente somos. Que o nosso Pai Maior nos proteja, que Oxalá nos proteja. Só podemos pedir isso. Que assim seja, graças a Deus. Oração de São Francisco. Senhor, faz de nós um instrumento da sua paz. Onde houver ódios, faz com que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver discórdias, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristezas, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, faz com que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se nasce para a vida eterna, graças a Deus.